a interpretação de uma oração que nós fizemos no dia 8 de maio. O senhor falou várias coisas, mas eu vou ler todas, tá? Meus amados filhos, olha que coisa mais tremenda que Deus fala com a gente, nos chama meu amados filhos. E olha que às vezes esses meus amados filhos estão lá fazendo um monte de coisa errada, né? Ah, trocando as orações por uma série da Netflix ou outras coisas, né? Ilícitas, ocupando muito tempo, se distraindo muito, se embriagando com coisas que lhe dão prazer natural, momentâneo, né? Então, meus amados filhos, não perturbem as vossas mentes, estejam firmes no caminhar, mesmo diante das adversidades, clamem a mim, eu ouço cada um. Continuem atentos e vivificando a minha palavra. Acalanto os vossos corações e aqueço aqueles que ainda estão esperando resgate. Fui o consolador de muitos e no último suspiro se entregaram a mim. Alguns questionam e se revoltam, pois ouvem a voz do maligno. Permaneçam em mim para que sejam salvos. Se não fosse a oração do meu povo, a catástrofe, está falando aqui do Rio Grande do Sul, seria incontável. Ouço vossas petições. Curo de forma extraordinária as enfermidades do meu povo. Não entristeçam os vossos corações. Todo mal será dissipado. Preguem a minha palavra no meio do caos, levem esperança aos que estão cansados e desanimados. Muitos precisarão de ajuda após o caos. Sejam um ajudador e multiplicador da minha palavra. Aos moradores de outras partes do Brasil e do mundo, permaneçam com os vossos estoques organizados, façam enquanto há tempo. E se houver a possibilidade, armazenem em locais altos e deixem sempre preparados insumos de sobrevivência. Guardem materiais, ou sejam fontes de energia. Aí o senhor diz: haverá um apagão de forma simultânea em várias partes do mundo. Ouçam-me para que não pereçam. Amo-vos incondicionalmente. Isso foi no dia 8 de maio. Desde ontem, nós estamos vendo um certo caos na internet, no mundo inteiro, né? Houve um problema na Microsoft, né? E no mundo inteiro, voos atrasados, o mais caos. No sistema financeiro, nos hospitais que não puderam fazer cirurgias, tiveram cancelado suas cirurgias. Gente, isso é uma loucura, né? É que o sistema na Rússia não teve problema algum, né? Porque provavelmente eles têm um outro mecanismo, um outro programa, ou algum outro tipo de, vamos dizer, de antivírus, sei lá, né? Então, eu vou ler. Filhos queridos, busquem a minha presença continuamente, diariamente, não apenas no sábado, na sexta, no domingo, né? Na quarta-feira, pois o tempo avança cada vez mais para o cumprimento das profecias para o planeta Terra. Andem na minha presença, sejam irrepreensíveis diante de todos. Breve o iníquo surgirá para assumir o seu controle no planeta. Acompanhe as eleições nos Estados Unidos, pois será um tempo de grandes mudanças que ocorrerá em todo o mundo. E nós estamos vendo isso, né? Cada dia mais. Eu preparo a minha noiva para retirá-la deste mundo vil. Estejam atentos e alertas e não deixem de orar pelos vossos familiares. Filhos amados, mantenham-se firmes, pois é neste tempo que manifestarei do meu espírito sobre todos nesta terra. Haverá salvação e reconciliação para muitos que se afastaram da minha presença. Ainda resta um pouco de tempo e em breve todos vocês
estarão comigo. Pois por isso eu vos falo continuamente: estejam atentos e alertas. Preparem as vossas vidas, breve virei no momento em que nem cuideis. Não se afastem da minha presença. Varrerei as nações com o fogo do meu espírito. São tempos de grandes conversões para os seres humanos, para então vir o fim. Tenho preparado as vossas vidas para o tempo de dificuldades que virá. Administrem as vossas posses e não gastem além do que vocês ganham. São tempos de economia. Não quero que vocês sofram as consequências que virá sobre este planeta. A grande crise, ela está às portas de acontecer. Filhos, mantenham-se firmes e vigilantes na minha presença. São tempos de vigilância. Breve virei. Estes são tempos que os líderes das nações assinaram vários acordos com representantes dos Estados Unidos, né? Sem saber que muitos assinaram com o outro lado. E quando perceberem, não poderão desfazer, pois já foram enlaçados. Pois vos digo, meus filhos, estes são tempos que muitos serão enganados sem poder desfazerem o que fizeram. A nação brasileira será uma das últimas nações a se envolver com esses acordos, pois aquele que levantei para liderar esta nação não concordou com muitos acordos que foram propostos, pois viu que não favoreciam a população. Pois vos digo, é necessário que tudo isso aconteça até que venha o momento de eu tirá-los deste planeta. Filhos amados, este tempo é findo e vocês devem manter-se fiéis aos princípios ensinados na minha palavra. Sejam perseverantes em buscar a minha presença diariamente, pois em toda a terra tenho levantado os meus fiéis, para que estejam constantemente na minha presença dia e noite. São estes que escolhi para levar a minha palavra a todas as nações da terra. Filhos amados, são tempos finais para este planeta. Preparem-se todos para o grande avivamento que farei, não muito distantes desses dias. Mudarei as mentes e os corações dos homens para que me sirvam de toda singeleza de coração. Será um tempo que farei grandes sinais na terra antes que venha o arrebatamento. Vocês, meus filhos, devem estar se preparando nas orações e nos jejum diários na minha presença. E antes que aconteça o domínio do iníquo neste planeta, eu tiro vocês. Serão tempos que os meus filhos estarão reunidos em pequenos grupos. O espírito do engano tem se espalhado neste planeta e envolvido a muitos. Até alguns dos escolhidos têm se deixado envolver, indo atrás de doutrinas e ensinos de demônios. Vocês devem estar atentos e vigilantes, pois muitos já tentaram enganar vocês. Não se deixe envolver pelo que está sendo ensinado nas mídias sociais, pois muitos estão com as suas vidas complicadas por causa do que foi ensinado por esses falsos. Continuo alertando para que vocês não se metam com estes, e alerto para que me busquem continuamente. As mudanças políticas nos Estados Unidos serão bem significativas ainda este ano, afetando o resto do mundo com grandes mudanças, pois os líderes desta nação em breve apresentarão aquele que terá o domínio mundial. E neste tempo passarei pela terra, estarei reunindo todos os meus filhos e os tirarei antes que o iníquo venha assumir o controle total do planeta. Estejam alertas, estejam vigilantes, pois virei no momento em que nem cuideis, aquele momento né? Tenho revelado a vocês todos esses acontecimentos para que saibam que neste tempo é que as profecias na terra serão cumpridas. Pois é neste tempo também que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Muitas nações que estão amortecidas serão avivadas novamente.
Haverá um grande número que terão as vidas restauradas e serão enviados novamente para fazer a minha obra. Filhos, é tempo de preparo, é tempo de ajustar as vossas vidas na minha presença. E o Senhor diz que este grupo se espalhará por todo o planeta. Filhos, estejam em mim e andem em comunhão uns com os outros, estejam orando pelos vossos familiares. Brevemente estarei levantando alguns deles para a boa obra na terra. Não deixem de anunciar a minha boa palavra a eles, para que conheçam o verdadeiro caminho que mudará suas vidas completamente. Estejam atentos aos sinais da minha vinda. Haverá tempos em vossas vidas que vocês não mais poderão utilizar esses aparelhos. Pois, devido às perseguições que haverá para não serem localizados, muitos não poderão utilizá-los. Pois vos digo, filhos, todas as tecnologias que existem nos tempos atuais estão sendo implementadas para estruturar o governo daquele que virá para dominar este planeta. Mas quem, em tempos breves, to- todos vocês serão retirados antes que esse domínio venha a se concretizar. Eu estou com vocês neste momento de comunhão, o Senhor está falando. Continuem atentos aos acontecimentos neste planeta. Eu me agrado da vossa comunhão e estejam em mim sempre. Deus não é maravilhoso, gente? O Espírito Santo é extraordinário. O Senhor fala, 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 fala e fala e fala. Amados, a grande tribulação não é para a noiva, é para aqueles que ficarem. O da antiga aliança, né, de Deus e Abraão, os judeus, estar alerta, estar atento, porque o Senhor tem nos falado desde o cuidado de não fazermos dívidas. O Senhor diz assim: eu me agrado de vossa comunhão, estejam em mim sempre. Filhos amados, ouçam a minha palavra, pois ela é cura para os vossos corações. Andem constantemente na minha presença. Eu sou o Senhor que vos santifico. Andem constantemente na minha presença, constantemente, diariamente, sempre. Estejam atentos, eu, o Senhor, falo convosco. Intensifiquem a busca e as orações, eu quero falar individualmente com vocês. O tempo do fim chegou e um grande atentado acontecerá em poucos dias. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Em breve, o filho da iniquidade será apresentado. Amados filhos, não fiquem se justificando com relação ao pecado. Se pecaram, arrependam-se. Imediatamente, eu, Senhor, vos abençoo. Mas não fique pecando, pecando, pecando. Lembre-se, quando o Senhor disse, vá e não peques mais. Os teus pecados te são perdoados. Lembrem que, que eles iam apedrejar em praça pública aquela mulher e como se diz, os entendidos da lei vieram perguntar a Jesus o que é isso, o que é aquilo. Eles queriam que Jesus dissesse, apedrejam. E Jesus foi andando e ele foi escrevendo. E eles perguntavam e Jesus ia escrevendo. Como eu gostaria de saber o que Jesus escrevia. O Senhor mostrou para o pastor João Carlos que Jesus ia escrevendo o pecado de cada um deles, de todos aqueles que estavam ali, do mais velho ao mais jovem, do mais jovem ao mais velho. E Jesus disse, eles insistiram, Jesus disse, aquele que não tiver pecado nenhum, jogue a primeira pedra. E as pedras que foram jogadas eram no chão, porque todos eram grandes pecadores. Então, amados, o tempo de agir é agora. Como é que a gente cria um relacionamento com Deus? Como é que a gente conhece uma pessoa? A gente vai trabalhar num local, o que a gente faz? A gente se apresenta, a gente tem as credenciais adequadas para o cargo que vamos ocupar. Você se apresenta ao chefe, que ele vai apresentar quem vai te treinar. E nesse meio, vamos fazendo o quê? Vamos conversando. Relacionamento é conversar, é falar. Como é que eu vou falar?
lendo a palavra. Ó, assim, eu sempre, olha, o Salmo 18, eu sempre faço dela a minha oração. Quando eu já orei de tudo que é tipo, jeito, não sei mais como, o que falar, o que orar, Salmo 18. Assim como Davi escreveu, como Davi orou, eu também posso. Você também pode. Amém? Por que você não está ouvindo? Por que você só está falando e argumentando e não está ouvindo? Ouça! Ouça o que o Senhor está falando. Ouça as orientações e siga-as, senão de nada adianta. Amém? Então não esqueça, o Senhor disse o quê? Não fiquem se justificando com relação ao pecado. Arrependam-se imediatamente. Levantem, vão e não peques mais. Sejam vigilantes, eis que breve venho, e eu vos amo. Eu, o Senhor. Amém?